Você está na quinta-feira do Jubileu, do Ano Santo, série Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. Estamos aqui juntos outra vez, amigos, amigas, para esta quinta-feira do Jubileu, Peregrinos da Esperança. E é nessa perspectiva que nós continuamos a refletir a respeito das indulgências, assunto que sempre volta na história da Igreja, assunto que tem o seu valor perene e que de época em época ressurge com maior ou menor interesse. O tempo atual, me parece, é um dos tempos em que o assunto indulgências ressurge com maior interesse. No episódio anterior, nós começamos a, de alguma maneira, recapitular o que bem no início, em janeiro, fevereiro, falamos sobre as indulgências, mas agora vamos aprofundá-lo um pouco mais. Revisitando a história da Igreja, nós podemos lembrar que nos primeiros séculos, conforme comentei no episódio passado, a indulgência era concedida depois do período em que a pessoa fazia sua penitência. As boas obras que mostravam seu verdadeiro arrependimento e, por isso, a capacidade de ser absolvida dos seus pecados. Porque nunca é demais lembrar que indulgência não é perdão de pecados. Indulgência é remissão das culpas temporais devidas ao pecado. Então, há uma evolução na prática inicial penitencial da Igreja. No início, a prática penitencial da Igreja, pode-se dizer, era bem distinta do que é no momento atual. Havia no começo uma questão chamada remissão, remissio no latim. Era um indulto, uma remissão e perdão. Isso foi evoluindo depois para uma prática do que nós chamamos uma mitigação, um abrandamento, que vai sendo a indulgência, quer dizer, esse abrandamento, esse indulto de penas vai se tornando uma indulgência. Quer dizer, a pessoa teria X vezes de comparecer, por exemplo, ao hospital para ajudar os doentes, ela passa a ser obrigada a fazer só N vezes. Por exemplo, de 100 passaria para 50. É um relaxo, um relaxamento, um abrandamento, uma mitigação da pena. Vem depois do século VI, na Irlanda, um costume que mudou muito a vida penitencial da Igreja. Os monges irlandeses, que não eram sacerdotes, eles escutavam os irmãos e até mesmo pessoas de fora naquilo que nós chamamos hoje de direção espiritual. E nessa direção espiritual, eles ouviam a vida da pessoa inteira, claro, que abria seu coração para ser orientada na prática da vida cristã. E foi aí que a penitência começou a ser também mais privatizada. Lembremos que no início era só o bispo que dava a pena, que dava o período da pena, e que também readmitia o penitente na comunhão da Igreja. Agora, esses monges, pouco a pouco, sem nada de oficial, mas pela prática, vão dando penitências a essas pessoas, elas vão se exercitando na virtude e chegou o momento, depois de anos e anos, que a Igreja encampou esse sistema na própria prática penitencial, que é na verdade, aquilo que nós temos hoje. A pessoa chega, faz a sua confissão dos seus pecados, recebe depois uma penitência, isto é, uma boa obra para que ela realize aquilo. Sendo que no passado, a absolvição só era dada depois daquela prática penitencial. Mas foi se criando na Igreja um costume de não só práticas caritativas, etc., mas também uma prática
devocional, orante. De sorte que aí os monges irlandeses muitas vezes davam, por exemplo, a penitência de recitar o saltério, de recitar o rosário, que ainda não era constituído como é hoje, mas na forma que era naquela época, várias vezes, ou recitar tantos Pai Nossos, e coisas semelhantes. Então a pessoa cumpria aquilo praticamente depois que era absolvida. Outros antes, outros depois. Até que se fixou o costume que nós temos hoje. A pessoa chega arrependida dos seus pecados, naturalmente, confessa seus pecados diante do ministro ordenado, o padre ou bispo, recebe a absolvição dos pecados e a penitência. Quer dizer, uma boa obra onde ela vai mostrar com a sua atitude que ela está arrependida. E de alguma maneira compensar com o bem o mal que ela fez. Então, essa penitência pode ser uma prática orante, uma prática devocional, e não necessariamente uma prática caritativa. Isso foi uma grande revolução na prática penitencial da Igreja. A chamada penitência, que nós já vimos, eram obras de misericórdia, jejuns, ajuda aos necessitados, abstinência sexual, às vezes para os próprios casados, e uma reabilitação que era pública e agora passa a ser da maneira privada. Então, essa inversão do estilo da penitência que era feita antes e agora passa a ser depois da absolvição, ela vai então se espiritualizando. Isso é interessante para ver que quando o Papa Bonifácio VIII, em 1300, instituiu o jubileu, o primeiro jubileu, ele já utilizou práticas devocionais, orantes, para fazer a penitência, e não mais só práticas das obras de misericórdia, etc. Então a penitência passa a ser mais espiritual, peregrinações a santuários, aos lugares santos, peregrinações a determinados lugares que eram determinados pelo bispo ou pelo papa da época, né? E então houve uma prática, já nesse período, de se pedir ao confessor da fé, eu me referi a isso no episódio anterior, que ele suplicasse ao bispo a mitigação da sua pena, dados os méritos que ele tinha como confessor da fé. Vamos relembrar o que é confessor da fé. Alguém que, na época das perseguições à igreja, era chamada a dar testemunho. Se ela dissesse, eu renego a Cristo, ela não era punida pelo Império Romano. Se ela dissesse, eu confesso a minha fé, fico firme na fé em Jesus Cristo, ela podia ser torturada ou até morta, como grande maioria foi. De sorte que aí esse confessor da fé era o que confessava a fé, regra geral, iria ser martirizada, morrer por causa da fé, mas por uma razão ou por outra não matavam. Então elas eram muito estimadas na comunidade porque tinham enfrentado até o martírio, confessado a fé sem negar a Cristo, e por isso gozavam de um grande prestígio na comunidade. Foi então que essas pessoas suplicavam ao bispo e ele, em atenção aos méritos daquela criatura, mitigava a pena. Hoje nós então distinguimos as duas coisas. Uma coisa é absolvição de pecados, outra coisa é remissão das penas. É a nossa prática penitencial atual. E assim nós vamos, no outro episódio, continuar a falar sobre as indulgências, porque é um assunto bastante cativante e atual. Continuando a nossa prática de apontar os jubileus da história da Igreja, o próximo jubileu que nós temos é 1954. É um jubileu extraordinário. O Papa Pio XII o convocou
em vista do centenário da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, com o jubileu com uma característica preponderantemente mariana. Vamos então agora rezar a oração do jubileu. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. Amém.